Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar um pouco hoje aqui dos parentesco espiritual e o parentesco corporal, ou seja, os laços de sangue, que é o corpo, e os laços espiritual. Às vezes nós nascemos na mesma família, convivemos no mesmo grupo consanguíneo, ou seja, na mesma família, unido pelos laços materiais. Mas nem sempre convivemos bem e somos unidos. Temos mesmas vibrações de ideias, nos comungamos com os mesmos ideais. Somos diferentes em tudo. Não convivemos bem, não temos os mesmos ideais. Somos divergentes em muitas coisas. Por que será? E esse capítulo aqui, honrar vosso pai e vossa mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles não falam exatamente sobre isso, parentesco corporal e o parentesco espiritual. O item 8, que ele nos ensina dizendo mais ou menos assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre o espírito. Está vendo? São mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos pelo relacionamento anterior, e se traduzem por suas afeições durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos. Está vendo? Seja completamente estranhos. Ou seja, que não tiveram afeição nenhuma durante a vida terrestre, uns aos outros, e dividem antipatia igualmente anteriores, e se traduz da mesma forma por antagonismo sobre a terra, por lhe ser dignidade demais ou por simpatia de comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Quer dizer, poderá ter simpatia entre si ou não. Poderá ter antipatia entre si, não se der bem, ser divergente de opiniões. Numa família de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irmãos, 12 até, se derem bem, mas pode nascer um ou dois naquele que não se une, que se diverge de opiniões. Daqueles 10 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe, 8 seguem o mesmo princípio religioso, por exemplo, e 2 seguem outros princípios que não são aceitos pela família, que não concordam com suas escolhas, com seu modo de pensar. Aí nascem aquelas divergências. Há, pois, duas espécies de família: há pelos laços espirituais e pelos laços corporais. A primeira se fortalece pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. A segunda, frágil
como a matéria, se extingue com o tempo. Aquela que for unida apenas pela matéria, ela se extingue, são frágeis, não são duráveis. Se acabam com o tempo, não existe essa união. A hostilidade de ser irmão está claramente expressa em narração de São Marcos. Uma vez ele disse: se proponha ou se apoderam dele, sob o pretexto que se havia perdido ao Espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo aos seus sentimentos, a seu respeito, era natural que tivesse falado de seu discípulo, do ponto de vista espiritual, e os meus verdadeiros irmãos e sua mãe. Se encontrava ali generalizada, o ensino não implica de nenhum modo que tenham pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e não tivesse ela, senão a indiferença na sua conduta e em suas circunstâncias, provou suficientemente ao contrário. Ou seja, nós temos laço, diferença entre um e outro. Não querendo dizer que nós somos unidos pelos mesmos sentimentos. Nem sempre, porque muitas vezes nós divergimos de opiniões. Eu sou, por exemplo, da minha família, eu sou o único espírita. Os demais são evangélicos. Nós divergimos de opiniões. Eu tenho, por exemplo, se eu for gravar um programa, eu tenho o meu programa que eu gravo, programa de rádio. Não concordam que eu grave dentro de casa aquele programa para ir no ar, para depois enviar os áudios para a rádio, que diz que eu deveria gravar no centro, em vez de gravar dentro de casa, porque se sente incomodado com as gravações, porque não aceitam eu ser de outro princípio religioso, porque eu sou o único na família que sou de outra religião, e além do mais, espírita, que eu considero coisa do demônio, que o espiritismo não é coisa de Deus. De eu chegar ao ponto de dizer que eu não sou cristão por eu pertencer à doutrina espírita. Você nem cristão é, como já jogaram na minha cara. Você não sabe o que é ser cristão, pelo fato de eu ser espírita. E isso machuca. Às vezes eu me pergunto, a gente costuma dizer, eu nasci na família errada, eu estou no lugar errado. Nós, como espíritas, sabemos que não. A gente está no lugar certo, na família certa, no lugar que a gente pediu para estar. Não é à toa que eu nasci numa família no meio evangélico, não é por acaso. Porque na doutrina espírita não existe o acaso. Eu me sinto realmente um peixe fora d'água, fora do aquário. Eu não me sinto bem, sou sincero, eu não me sinto bem onde eu me encontro, o meio onde eu me encontro, a família com quem eu convivo. Eu não me sinto bem, sou sempre sincero. Porque eu dissesse que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, eu estava sendo hipócrita. Seria hipocrisia da minha parte. Dizer que eu me sinto à vontade, não me sinto. Quando a gente se reúne em família, vamos fazer um almoço em família, eu fico todo por fora, eu fico sem graça, fico conversando, eu não opino, eu fico uma parte do tempo calado.
porque eu não tenho o que opinar, eu não tenho o que falar. Porque até na parte política, na escolha de candidatos, eu sou divergente. Eu sou do contra. Eu não voto no mesmo candidato que ele escolhe. Geralmente, não. Eu não vou aqui falar em quem eu votei para presidente e em quem eles votaram, que não é o caso. Mas uma coisa eu tenho certeza, não foi no mesmo candidato. Há também essa divergência de opiniões. Ou seja, praticamente em tudo existe essas diferenças. Então, vem a questão, eu nasci na família errada? Eu estou no lugar errado? Não. Eu estou no lugar certo, na família certa, na família que eu tinha de vir. É difícil, é complicado, é difícil de suportar, e como é difícil de suportar. Então, é como diz o título, o laço de família e o laço espiritual e o laço consanguíneo. É difícil realmente de a gente conviver entre esses dois pontos, esses dois hemisférios totalmente diferentes. Todas as famílias existe divergência. Existem irmãos que se dão bem, que se entendem, e existe aqueles que são totalmente diferentes. Às vezes a gente se dá bem melhor com nossos sobrinhos, por exemplo, do que com nossos irmãos. Como é o meu caso. Eu me entendo melhor com meus sobrinhos, que são evangélicos também, do que com meus irmãos. A gente se entende melhor, a nossa linguagem, não sei se por fato de ser mais jovem, eu me entendo melhor. A gente se compreende melhor do que meus irmãos de pai e mãe. É o meu pai e a mesma mãe. Eu me entendo melhor com meus sobrinhos do que com meus próprios irmãos. Por quê? O que é que vocês acham? Coloca aqui embaixo nos comentários de opinião de vocês aí. O que é que vocês acham? Não? É complicado, né? A gente tocar nesse assunto. A gente falar um pouco, a gente falar assim. Sim, eu não sei, às vezes eu não sei nem o que dizer, nem o que falar. Que é complicado, é. Muito difícil, muito difícil. Eu passo um momento muito difícil, que às vezes eu digo assim, que chega, dá vontade de pegar o beco, pegar uma estrada sem volta, desaparecer, sumir, não deixar rastro, pegar uma estrada sem volta e não olhar nem para trás. Mas depois eu penso e digo, onde fica teu conhecimento espírita? O que tu aprendeste, vai deixar para trás? Estás aprendendo o que dentro da doutrina do Espírito? Se tu é um que tem conhecimento espírita, que sabe que isso é um motivo, então aguenta. E é isso que eu estou tentando fazer. Aguentar. Levanta, sacoda e a poeira e dá a volta por cima. E deixa o barco correr. Meus irmãos, desculpa aí se eu falei alguma besteira. Fique na paz. Eu não vou pegar a estrada sem volta, não. Porque, como disse, o que passa isso na cabeça passa. Mas eu tenho conhecimento. E eu tenho que pôr em prática. É difícil? É. E muito. Que Deus nos abençoe. E obrigado mais uma vez.